Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E nós vamos então para o terceiro vídeo, né, dando comentário aqui, dando continuidade, né, à apresentação, a breve apresentação, né, alguns excertos, algumas passagens, enfim, com comentários da obra Material para Instruções sobre a Heresia Espírita, de autoria de Frei Boaventura de Kloppenborn. Bom, nós estamos nessa altura na página 22, 23 do livro, né, de um total de 100 páginas aproximadamente. E Frei continua então, digamos, né, comparando, né, digamos, o pensar espírita com o pensar católico e mostrando então a incompatibilidade entre ser espírita e ser católico. Entendo que nesse sentido ele está certo. Mas aqui e ali ele diz a incompatibilidade entre ser espírita e ser cristão, né? No que evidentemente está errado, como já comentamos, enfim, nos vídeos anteriores, nos dois vídeos anteriores, tá certo? Mas enfim, há outras passagens, nós estamos tentando, né, dar saltos um pouco maiores, né, nessa passagem rápida, nessa panorâmica do livro, de forma tal, né, que a gente consiga terminar tudo aí com 6 vídeos, mais ou menos, qualquer coisa assim, um pouco mais, se for o caso. Mas enfim, estamos dando saltos um pouco maiores, né? Pensando partes um pouco mais espaçadas. Né? Mas enfim, e aí dentro dessa comparação entre o pensar espírita e o pensar da Igreja Católica, aí, que, né, deixa Frei Kloppenborg insatisfeito, né? E que entende que, digamos, o espiritismo seria então nesse sentido, né, herético, né? O próprio título da obra deixa antever isso, né? Então, aqui na página 23, né, diz o seguinte: o Espiritismo, porém, nega o augusto mistério da Santíssima Trindade. Né? Bom, tentando relembrar ou dar, né, uma definição, digamos assim, né, eu confesso que, para mim, até hoje, essa história de Santíssima Trindade ainda é uma coisa um tanto confusa. Né? Pai, Filho e Espírito Santo, que na verdade são a única pessoa ou qualquer coisa assim, quer dizer, a coisa para mim é ilógica demais, né, de forma tal que me parece confusa. Mas enfim, pegando uma definição possível aqui que aparece, né? Trindade. A doutrina cristã da Trindade define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóstases: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. As três pessoas são distintas, não são uma substância, essência ou natureza. Nesse contexto, a natureza é o que é, enquanto a pessoa é quem é. Definição aí encontrada em Wikipedia, etc. Enfim, só para nos situarmos, né? Mas essa questão toda surge em função do seguinte, né? Durante muito tempo, ali pelo começo já do cristianismo, enfim, séculos 4, né? Enfim, 2, 3, 4, quer dizer, pairava essa questão. Afinal, Cristo, né, era um ser divino ou não? Né? Enfim, mas como é que você vai então adorar, tomar como símbolo da sua religião um indivíduo que na verdade não é o próprio Deus? Não é? A questão toda é essa. Então, digamos, era preciso necessariamente dizer que Cristo era o próprio Deus, de alguma forma. Né? Mas enfim, e aí concílios diversos, né? Estou tomando informações aqui especificamente, presentes no site da Diocese de Marília, tá certo? Diocese de Marília. Mas enfim, em concílios diversos, isso foi sendo pouco a pouco depurado, né? Já que, até que, né, no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 1553, século VI, né, o sexto, enfim, apresenta a Trindade. Neste concílio aparece explicitamente o termo, né, como a única divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devendo ser adorado em três hipóstases ou pessoas. Né? Enfim, Cristo seria de alguma forma também o Deus, não apenas Filho de Deus, enfim. Né? Essa necessidade de dar um tom de dizer que Cristo era o próprio Deus de alguma forma. Né? E então justificar essa adoração, por assim dizer, a Cristo, que é promovida pela igreja. Porque se assim não fosse, se Cristo fosse, por mais que fosse Filho de Deus, mas fosse de alguma forma um ser humano, como adorá-lo então, como fazê-lo o grande símbolo de uma religião. Né? Tanto que a coisa
no geral, segue nessa direção, essa necessidade de divinizar Cristo. Né? Mas em diversas passagens da Bíblia, quer dizer, Cristo, refere-se a Deus na terceira pessoa. Né? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Né? Pai, por que me abandonaste? Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Meu Pai trabalha até hoje e eu também, e por aí vai. Né? Então Cristo se coloca como Filho de Deus e não como a emanação dele, ou como se fora o próprio, né? Que se fez circunstancialmente homem para então interagir, né? Com a humanidade. Quer dizer, será que a igreja entende que Cristo não sabia a diferença entre a primeira e a terceira pessoa do singular? É isso? E aí se referia a si próprio na terceira pessoa do singular? Quer dizer, não tem nenhum sentido, não é? De um ponto de vista, digamos, como uma necessidade, né, teológica, digamos assim, imposta pela Igreja Católica, posso compreender. Né? Vou tentar compreender. Se bem que para mim, como já disse, confesso, é algo ilógico demais e por isso confuso demais. Né? Essa coisa da Santíssima Trindade. Um ser que se divide em três, ou três que constituem um. Cristo, na verdade, não é Filho de Deus, é o próprio. Quer dizer, para mim é muito confuso, confesso. Né? Nesse sentido, a minha dificuldade em entender a coisa. Né? Mas, enfim, posso entender como uma necessidade teológica, né, e tal, posta pela própria Igreja Católica. Mas como uma realidade, ou, enfim, do ponto de vista lógico, para mim é descabido. Né? Mas, enfim, Frei Boaventura, então, se insurge, né, contra isso, porque o Espiritismo nega, né, o augusto mistério da Santíssima Trindade, é o que ele diz aqui na página 23 de seu livro. E aí, então, fazendo referência a Kardec, ele diz: Allan Kardec prefere ignorar inteiramente este mistério básico da doutrina e da vida cristã. Porém, tratando-se sem dúvida de um verdadeiro mistério e não admitindo ele nenhum mistério, ele, Allan Kardec, não admitindo nenhum mistério, né, não concordará também com o mistério de um só Deus em três pessoas. Né? Para mim, Kardec está coberto de razão, né? E a igreja é que criou, né, por conta de uma necessidade, digamos, interna sua, esse absurdo, né? Do ponto de vista lógico, como proposição lógica, essa coisa de, né, um só Deus em três pessoas. Mas, enfim, ele diz aqui, Leon Denis, né? Leon Denis, ou Leon Denis, né? Aí se refere à obra aqui de Cristianismo e Espiritismo, né? Tem vídeo nosso aqui no canal que mencionamos ela também, mas enfim, Leon Denis, outro chefe da doutrina espírita, insurge-se abertamente contra essa verdade, questão da Santíssima Trindade, né? Dela falando como uma estranha concepção do ser divino que se resolve no mistério da Trindade. Né? Isso está dito por Leon Denis na sua obra Cristianismo e Espiritismo. Mas sim, né, dentro digamos, da lógica, né, do raciocinar lógico, coerente, racional, da fé raciocinada que marca o Espiritismo, né, tanto Allan Kardec quanto Leon Denis estão, a meu ver, cobertos de razão, né, em questionar isso, em não compreender isso. Né. Mas como esse é um dos dogmas da Igreja, é um mistério, né, usando aí a terminologia da Igreja Católica, Frei Kloppenberg, como um homem da Igreja, não aceita que não se aceite isso como um mistério, como algo dado e ponto. Né? Prefere ele esquecer que isso foi algo discutido, né? A partir do século III, mais ou menos, enfim, né? E aí depois decidido lá, imposto no Conselho de Constantinopla, que os homens da Igreja Católica se reuniram ao longo dos séculos até que se chegou nessa coisa, olha, né? Cristo sim é Deus também, porque Deus se divide em três pessoas e Cristo é uma delas e qualquer coisa assim. Quer dizer, foi algo imposto pela Igreja Católica, não tem nada a ver com a doutrina do Cristo, né? Não tem nada a ver com uma crença ou não crença em Deus. Né? É algo criado pelos homens, especificamente pela Igreja, como tantas outras coisas. Né? A Igreja vai lá, se reúne, os seus sábios decidem que é assim, alguém bate o martelo e a partir daquele momento tal coisa passa a ser de tal forma. Né? Foi isso que aconteceu, né? Com essa criação, que foi uma criação, né? Da Santíssima Trindade. Mas, enfim, o Espiritismo está coberto de razão. Né? De questionar isso realmente não faz sentido. Continua, agora estamos já na página 30, né? Frei Kloppenberg.
mas os espíritas negam a divindade de Cristo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, deixou entre suas obras póstumas um estudo sobre a natureza de Cristo. Estou fazendo referência aqui à obra de Kardec, especificamente obras póstumas, feito exclusivamente para provar que Cristo não é Deus. As dificuldades que ele e os mais espíritas levantam contra a divindade de Cristo serão examinadas em instrução especial. Ele vai continuar dando sequência a isso depois. Para Allan Kardec, era um grande médium, nada mais, era o maior dos médiums, o médium de Deus, mas não era Deus. Né? Sim, essa é a interpretação dos espíritas. Cristo era um grande médium, possuidor inclusive da mediunidade de cura. Né? Se apresentava, se intitulava Filho de Deus, etc. Né? Mas não era o próprio Deus. Né? Não era, nesse sentido, um ser divino. Né? Ou era um ser divino, como todos nós somos, né? No fim das contas. Né? Somos todos espíritos, uns encarnados, outros desencarnados, e em graus diferentes de evolução. Cristo, então, era um espírito num grau bastante mais adiantado de evolução do que o nosso. Né? Mas não é para ser visto como se fora Deus. Né? Mas, enfim, com a questão da Santíssima Trindade, a Igreja necessariamente impõe que Cristo é o próprio Deus, ou uma das pessoas que compõem a divindade. Né? E daí a incompatibilidade, evidentemente, a incompatibilidade evidente, né? Insanável com a doutrina espírita. Então, fazendo um apanhado até aqui, né? Frei Kloppenborg sai de tema em tema, de ponto em ponto, de tópico em tópico, né? Apontando as incompatibilidades entre o pensar espírita e o pensar dogmático da Igreja Católica. Nesse sentido, ele tem razão. Né? Ele só erra quando diz que há incompatibilidade entre espiritismo e cristianismo. Né? Aí não é o caso. Entre cristianismo e catolicismo, entre os dogmas da Igreja Católica, certamente há uma incompatibilidade absolutamente insanável. Né? Bom, dando sequência, como eu disse, né, a gente vai pular aqui um pouquinho mais, depois ele sai detalhando, né? Vai falar Jesus, o Filho de Deus, comentar um pouco mais dessa questão da divindade, falar sobre os milagres de Cristo, etc. Como eu disse, estamos tentando, né, ir a passos mais largos, né, de forma tal que nós possamos avançar um pouco mais. Né? E, como disse, nós temos aqui excertos, né, o que evidentemente não substitui a leitura, o estudo da obra. Tá certo? Mas, enfim, dentro dessa perspectiva, né, de não ficar muito, né, amiudadamente em pontos específicos, mas tentando dar uma panorâmica, chegamos já à metade do livro aqui, páginas 54 e 55. E aí Frei Kloppenborg, mais uma vez, né, apontando aí as incompatibilidades entre Espiritismo e Catolicismo, cita a obra de Leon Denis. Então, diz ele aqui na página 54. Do pecado original, diz Leon Denis. Apresentava em seu aspecto dogmático o pecado original, que pune toda a posteridade de Adão, isto é, a humanidade inteira, pela desobediência do primeiro par, Adão e Eva, né? Para depois salvá-la por meio de uma iniquidade ainda maior, a imolação de um justo, né? Enfim, crucificação de Cristo, é um ultraje à razão e à moral. Do seu passado criminoso, nas encarnações anteriores, né, perdeu o homem a recordação pessoal, mas conserva um vago sentimento. Daí proveio essa concepção do pecado original, que se encontra em muitas religiões e da expiação que ele requer. Né? São afirmações de Leon Denis, né? Na obra Cristianismo e Espiritismo e, enfim, Frei Kloppenborg, né? Mais uma vez, apontando mais, né, uma incompatibilidade entre catolicismo, né, e espiritismo, critica o fato dos espíritas não concordarem, né, com essa versão aí do pecado original. Né? Quer dizer, não existe isso. Né? Sabemos que na doutrina cada espírito é responsável por si próprio, tem o livre-arbítrio, é responsável pelo bem que pratica, pelo mal que pratica. Né? As encarnações sucessivas visam o aperfeiçoamento do espírito, e se tivermos que usar a palavra pecado, fato é que cada espírito carrega os seus, né? E por eles irá pagar ao longo do tempo, irá depurar-se.
Né? Não existe isso de um pecado original que macula a humanidade toda. Né? Outros espíritos fizeram algo e você é responsável. E aí depois vem Cristo para ser sacrificado na cruz e com isso redimir, né, a humanidade do seu pecado original. É uma coisa estranha, né? Deus sacrifica o seu próprio Filho para redimir a humanidade diante de Deus do pecado que Adão e Eva praticaram, o famoso pecado original. Enfim, a meu ver, mais uma daquelas confusões, né, que não resistem a uma análise lógica, né, mas que a Igreja Católica criou, propõe, né, impõe, né, e o pensar, né, a fé raciocinada do Espiritismo, evidentemente não tem como concordar com isso. Né? Nem é preciso ser espírita, basta pensar com um pouco de lógica e bom senso para já não concordar com isso. Mas realmente, no Espiritismo, cada espírito é responsável por si. Né? Cada espírito é responsável pelo mal que eventualmente pratique. Né? Não existe isso de pecado original, de transferência de pecados, digamos assim, né? E nem muito menos o sacrifício de um ser como, né, uma forma de redimir o pecado de todos. Cada um se redimirá ao longo do tempo de suas próprias falhas, de seus próprios erros. É isso que nos diz a doutrina. Né? Na sequência, então, dessa concepção errônea, ainda palavras de Leon Denis, né? Dessa concepção errônea do pecado original, né, derivam as da queda, do resgate, da redenção pelo sangue de Cristo, os mistérios da encarnação, da Virgem Mãe, da Imaculada Conceição, numa palavra, todo o amontoado do catolicismo. Percebam que Leon Denis diz catolicismo, né? Não é cristianismo. Todos esses dogmas constituem verdadeira negação da razão e da justiça divina. Se considerarmos o dogma do pecado original e da queda, o qual é realmente, segundo ele, isto é, como um mito, uma lenda oriental, exatamente como se depara em todas as cosmogonias antigas, né? Custa lembrar aqui, né? Muito do que está na religião católica, na verdade, bebe de fontes antigas, né? Uma similaridade bastante grande, né? Entre propostas, né, religiosas antigas e há muitas que estão no catolicismo, mas enfim, essa é outra temática, não vamos investir aqui, mas enfim, é ao que se refere Leon Denis, né? Ele prossegue. Se destruirmos com um sopro tais quimeras, todo o edifício dos dogmas e mistérios imediatamente desmorona. É o que ele diz na obra Cristianismo e Espiritismo. Concordamos plenamente. Eu, particularmente, concordo plenamente com Leon Denis. Recomendo fortemente a leitura da obra Cristianismo e Espiritismo. Será inclusive uma das obras que colocaremos aqui na nossa playlist lá do quadro, né? Dica de livro. Né? Mas enfim, Denis então faz essa crítica, né, ao catolicismo, que ele está absolutamente correto. Assim como o Frei Kloppenberg também está certo no sentido de dizer que isso demonstra, né, uma incompatibilidade entre catolicismo e cristianismo. Né? Enfim, Frei Kloppenberg, como homem da igreja, né, segue cegamente, né, dogmaticamente, o que a igreja estabelece como uma verdade absoluta, se esquecendo de que, na verdade, foi a própria igreja que, ao longo dos séculos, né, através de seus concílios, etc., estabeleceu, né, certos dogmas e certos princípios. Não é algo que promana diretamente, né, da Bíblia, ou, enfim, não é algo que se possa dizer que faça parte da doutrina do Cristo, por exemplo. Não. Prosseguindo, então, Frei Kloppenberg, né, também negam a graça divina. Né? Os espíritas negam a graça divina. Para o espiritismo não há, diz Allan Kardec, nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Tudo é medido na balança da estrita justiça. Deus não pode conceder favores ou privilégios imerecidos. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Daí a declaração solene. Para nós, espíritas, não há coisa alguma sobrenatural. Né? Kardec tem toda a razão, é o que diz a doutrina. Né? Cada um receberá de acordo com seus méritos, evoluirá de acordo com seus esforços. Né? Achar que Deus, por preferência, por predileção, vai imerecidamente premiar alguém, um certo espírito em particular, evidentemente inclusive é um tanto herética essa crença, né, diria eu, porque é algo que depõe contra a sabedoria, a justiça, a imparcialidade que se esperaria da divindade. Né? Então, conclui Frei Kloppenberg. A mesma conclusão, a mesma de sempre. É impossível conservar-se católico e ser espírita. Ele tem toda a razão. O espiritismo é a apostasia total e radical do cristianismo.
puríssimo paganismo, né? Bom, se Frei Kloppenberg entende que paganismo seria um sinônimo de não adesão, né, a preceitos, diria eu, vários deles absurdos, né, da Igreja Católica, então Frei Kloppenberg tem razão, né? Mas, enfim, qualquer católico praticante fervoroso, então, que leia a obra de Frei Kloppenberg, irá, por certo, adquirir, né, uma certa ojeriza, né, uma rejeição quase mística, né, aos espíritas, como se fossem realmente criaturas, né, tanto diabólicas ou coisa assim. Né, quando que, na verdade, o que existe é a fé raciocinada, né, que não tem como aceitar certas propostas da Igreja Católica que são realmente insustentáveis de um ponto de vista lógico e de um ponto de vista, inclusive, dos atributos que se espere da divindade. Tá certo? Estamos nessa altura, metade do livro aqui, página 55, tá certo? Vou dar o vídeo de hoje por encerrado e acredito que com mais uns 3, 4 vídeos nós terminamos então essa análise um tanto ligeira, né? Um tanto espaçada, mas enfim, tenta dar um quadro geral da obra aí de Frei Kloppenberg, especificamente material para instruções sobre a heresia espírita, né? Aqui nesse quadro que está nessa playlist, né? Obras contra o espiritismo, nós voltaremos ainda a outras obras de Frei Kloppenberg e outras obras de outros autores ao longo do tempo, porque, como dissemos, isso faz parte, por certo, da fé raciocinada, faz parte da cultura espírita, né? Conforme sempre recomendou Allan Kardec. Devemos ler também as obras que se posicionam contra a doutrina. Meus amigos, muito obrigado. Então, até o próximo vídeo. Se lhe fomos úteis de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, né? São parâmetros aí de relevância do próprio YouTube. Nos ajude a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.